Tudo bom? Segundo ano feliz? Tudo bom, meninada? Então, gente, nessa última aulinha que nós tivemos do 8.2 de artes, nós falamos sobre leitura de imagem, não foi mesmo? Leitura e interpretação de imagem. Hoje nós iremos falar agora, essa aulinha extra de música, nós iremos falar sobre apreciação e leitura musical, tá? É tranquilo, na verdade é bem mais tranquilo que a de imagem, tá? Mas mesmo assim requer um pouco de atenção pra gente. Por quê, professor? Porque muitas pessoas, eles acham que apreciar é gostar. E não é bem assim que a coisa funciona. Na verdade, gente, quando você fala apreciar a música, você está dizendo que você está reconhecendo o valor técnico, o valor artístico, claro, melódico, daquela música. Então, não necessariamente você gosta dela, mas você reconhece os valores dela, você é capaz de perceber o valor dela. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Digamos que você esteja escutando uma música qualquer, aí, uma música erudita qualquer. Vamos pegar um Beethoven da vida. Ao escutar o Beethoven, você pode gostar dele, escutar e apreciar porque você gosta, ou você pode odiar e falar que aquilo não presta, aquilo não presta, porque é ruim e tudo mais. Gente, nessa segunda situação que você fala que não presta, tá? Está tendo um julgamento de valor aí, muito grande. Por quê? Porque você vai estar dizendo que a música não presta simplesmente pelo seu gosto pessoal. E aí não funciona. O que quer dizer? O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a apreciação musical ela é independente do seu gosto. Ela está muito mais além disso. É você reconhecer os valores técnicos, o valor literário, literário sim, daqui a pouco você entender, e o valor harmônico, melódico daquela música. Ou seja, você pode não gostar, mas você reconhece o valor dela. Você consegue apreciá-la. Estão entendendo? Então, isso aí é o que nós iremos falar sobre hoje. Ou seja, do ouvir ao entender. E aí tem muita importância. Você é capaz de escutar uma música e você entende aquela música. Poxa, realmente essa música aí, eu não gosto dela, acho ela feia. Mas ela faz sentido. Geralmente quando você fala que a música é feia, é porque você está dizendo que a melodia dela não te agrada. Ou é muito agitada, ou ela é muito lenta e você não gosta. Tá? Mas mesmo assim você tem que reconhecer que a proposta dela não foi feita daquele jeito. Então, vamos pensar da seguinte forma. Vamos raciocinar da seguinte forma. Olha só, digamos que você faça um bolo de chocolate. Aí eu chego, cara, eu não gostei desse bolo. Por quê? Porque ele não é de laranja. Ei, calma aí. Eu vou dizer que o seu bolo de chocolate é ruim porque ele não tem gosto de laranja? É isso que está dizendo? Eu posso dizer que o seu bolo de chocolate é ruim porque tem pouco chocolate, porque está pesado demais, ele está com gosto esquisito, sei lá, ele está muito pastoso, ou coisa do tipo. Tá? Mas dizer que o bolo de chocolate é ruim porque não tem gosto de laranja, aí não faz sentido. Então você não está conseguindo fazer apreciação musical por causa disso. Você dizer, eu detesto música clássica porque não tem guitarra. Ei, calma aí, mas a proposta dessa música é ter guitarra? Não. Você tem que fazer uma análise, você vai ter que fazer uma apreciação musical em cima da proposta do estilo, do gênero. Tudo bem? Então, olha só. Então, nós podemos começar o seguinte. Qual o conceito de música? Nós vamos trabalhar dois conceitos. O conceito básico e o conceito um pouco mais avançado. O conceito de música básica é isso aí, ó. Música é a combinação harmoniosa e expressiva dos sons, tá? Em qualquer livro coloca isso, em qualquer curso assim de início, tá? De entrada de música, vai dar esse conceito. Talvez um pouquinho diferente, mas no geral é isso aqui, eles tentam limitar ao máximo. Porém, o conceito avançado, ele já nos diz mais coisa. O que eles nos dizem? Música é o conjunto de sons naturais ou artificiais, orais ou instrumentais, que juntos ou separados possam ser trabalhados em melodia, harmonia e ritmo, sem os quais não obtém resultado. Então, vocês estão parando? Vocês estão percebendo, então, que aqui ele já está dando que para ter música é preciso disso aqui. Então, ao você apreciar a música, novamente eu falo, apreciar não quer dizer gostar, é reconhecer o valor dela, técnico, histórico, melódico, seja lá o que for, você tem que olhar se ela possui essas características aí. Você tem que olhar isso aí e falar assim, poxa, olha só, essa parte cantada, o camarada está cantando muito bem, mas a parte instrumental eu achei meio fraquinha. Estão entendendo? Então, isso é saber fazer leitura musical. Isso é saber fazer debate musical. Isso é saber fazer o quê? Apreciação. Estão percebendo, gente? Então não é você dizer, não gostei, odiei. Não, não é bem assim, não. Porque tá faltando harmonia, tá faltando ritmo, tá faltando não sei o que lá. Isso aí vai. Tudo bem?
Nós temos alguns tipos de leituras. Nós vamos dizer que à medida dos slides vão passando. A mais comum, ou a mais conhecida assim por toda, é a leitura técnica. Leitura técnica, gente, o nome já diz, é a parte técnica da música. É saber se você consegue ler ou reconhecer aquilo que está escrito e se o camarada está executando daquela forma. Olha só, leitura técnica é a capacidade do músico em saber executar pelo canto ou por meio de instrumentos a nota escrita na partitura. Então, digamos que você esteja escutando uma música lá. Está escutando. Aí, durante a apresentação, o pessoal está distribuindo a partitura para vocês acompanharem. Aí, quando o camarada tá tocando, você tá lendo a partitura, aí você, ei, calma aí, o camarada tá errando aqui, ó. É 4 tempos, ele tá botando 6. É 4 tempos, ele tá botando 2. Ei, esse aqui não é um dó, não. Esse aqui é outra coisa. O que você tá fazendo? A leitura técnica. Tá vendo? A leitura técnica. Você tá vendo se o camarada que está tocando está exatamente igual ao que está escrito. E pode tocar diferente? Claro, pode fazer um intérprete, pode modificar, mas aí tem que deixar claro, ó, gente, eu vou fazer uma releitura da obra, eu vou modificar, vou tomar algumas liberdades aqui, tá? Então, mas ele deixa claro isso para você. Agora, no momento que ele te dá a partitura, você espera que ele esteja executando daquela forma. Então, isso é a leitura técnica. Tudo bem? E a leitura cultural? Essa aqui, para a gente, tem mais importância. Principalmente para quem for cursar vestibular. Porque, na maioria das vezes, os vestibulares, eles cobram a leitura cultural. Tá? A não ser se você for tentar vestibular para música. Aí eles pedem a leitura técnica. E acredite, eles são exigentes. O NB é exigente até não poder mais na leitura técnica. Tá? Mas no caso da leitura cultural, o que é isso? Bem, gente, olha só. Toda música tem um contexto cultural ao qual ela está inserida. Estão percebendo? Toda música tem esse contexto cultural. Vocês concordam comigo que, se você não conhecer o contexto cultural ao qual ela está inserida, como é que você pode fazer uma apreciação musical dela? Não pode fazer. Estão percebendo? Se eu estou falando de uma música caipira, então eu tenho que escutá-la e ver se a proposta dela, ser música caipira, está de acordo com o quê? Com a cultura daquele local, ou seja, com a leitura cultural caipira. Tá? É a visão de mundo passado e atual daquele repertório. A leitura cultural é saber relacionar, reconhecer os reconhecimentos históricos e culturais apresentados na música. Então, você está escutando uma música lá, digamos, um Tonico Tinoco, da vida lá. Eu nasci naquela terra, num ranchinho, beira-chão, aquela coisa toda. Aí você escuta aquela música, aí você fala assim, cara, realmente ela tem uma parte cultural muito grande. O camarada está falando sobre lá a tristeza do Jack, está falando de um camarada que vivia na roça, seja lá, e etc, etc. Então, você é capaz de fazer a leitura cultural daquela cultura, daquele povo, daquela situação, daquela época, em cima daquela música. Vocês estão percebendo? Se ela está conseguindo fazer isso, transmitir isso para você, então está tendo uma leitura cultural. Você está conseguindo apreciar culturalmente aquela música. Quando você fala leitura técnica, é você conseguir apreciar tecnicamente a execução da música. Estão percebendo? Então, nesse caso, nós temos essa diferença muito grande aí entre leitura cultural e leitura técnica. Gente, vocês concordam comigo que para você ter uma leitura cultural, você tem que ter no mínimo, ter conhecimento o quê? De cultura. Você tem que saber como é que se passa aquela vida toda. Como eu disse para vocês, imagine assim, você vai fazer uma música de funk, de hip hop, seja lá o que for, você vai fazer. Aí, de repente, você começa a apresentar uma característica que não tem nada a ver com aquele mundo. Não é bem assim, não. Já que você está fazendo uma proposta cultural de uma música chamada estilo funk, gênero funk, então, a leitura cultural, ou seja, o que o músico está fazendo, e o limite da interpretação, tem que ser em cima o quê? Daquela cultura. Novamente falando, eu não estou gostando dessa música. Por quê? Ela fala sobre periferia. Ei, calma aí. Mas a leitura cultural desse estilo de música não é a periferia. Não é. O rap. Você quer que o camarada tá cantando um rap e ele vai estar falando sobre, sei lá, o amor entre Romeu e Julieta? Estão percebendo que a coisa não é bem assim? Então, a leitura cultural, gente, quando você for fazer a apreciação
musical e chegar nessa parte de cultura, tem que entender que a proposta está de acordo, tá? Ao dar valor às manifestações culturais espontâneas de uma sociedade, o entendimento de determinada música e sua atuação é muito mais fluida, seja como intérprete, ou como arranjador, ou apenas ouvinte. Então, tá? O que está dizendo? Ao você ter conhecimento da cultura, a música fica mais tranquila de você escutar. Porque você sabe que a proposta dela é aquela. Novamente eu digo, não vou cansar de dizer, não vai ser a última vez não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A apreciação musical não é gosto musical. É diferente. A apreciação musical é você reconhecer os valores daquela música ou qual ela propõe te passar. Estão entendendo? Então não é porque você, eu gosto disso não. Poxa, ele me propôs fazer uma música falando sobre a violência, digamos, na favela. Aí, eu detesto a favela. Tudo bem, é um direito seu. Mas calma aí, a proposta dele é essa. Então, ao você analisar a letra, ao você analisar a música, ao você analisar o ritmo, ao você fazer a apreciação musical, você tem que o quê? Que considerar este ambiente, ou seja, aquele mundo, a favela, a violência, etc, etc. Estão percebendo então, meninos? Estão percebendo? Então, quando você tem conhecimento de causa, quando seja, tem um conhecimento cultural, nesse caso aqui, fica muito mais fluido a música. Fica mais fácil de você entender, fica mais fácil de você apreciar. Tudo bem? Olha lá, como eu disse para vocês, gosto é uma coisa, apreciação é outra. A apreciação musical é saber reconhecer o valor técnico e artístico daquela música, independente do gosto pessoal do ouvinte. Tá? Então, acho que já ficou bem claro isso aí. Olha lá. O que os leva a apreciar determinado estilo ou gênero é o conhecimento prévio que adquiriu ao ouvir uma outra música de gravação, ou a preferência por um outro artista. Isso obtém quando existe oportunidade que isso aconteceu. Tá? O que está dizendo? Gente, o que está falando é o seguinte. Olha só. A parte mais difícil de fazer a apreciação musical é que ela é muito mais sentida do que explicada. Tá? Como é que você vai entender música? É melhor você ouvir e entender do que eu ficar dando definições aqui. Essa é a parte mais fácil. É claro que aqui nós estamos numa escola, tem que dar definição. Mas a música é para ser ouvida. A pintura é para ser o quê? Vista. A comida é para ser o quê? Degustada. Então, vocês estão percebendo que, no caso da apreciação musical, você acaba optando por um estilo ao ouvir aquele estilo. Tá? Então, quanto mais você escuta um tipo de música, você consegue apreciá-lo com mais facilidade. É por isso que às vezes as pessoas falam, tipo, é música clássica de novo. Sim, de novo. Até o terceiro ano vai ser erudita. Pode apostar. Tá? Então, o que acontece? Por quê? Porque você vai começando a acostumar o ouvido. Você vai acostumando, você vai acostumando, você vai acostumando, até chegar um momento o qual você já consegue apreciar. Você não é mais estranho aquilo para você. O seu ouvido, a sua audição, já está o quê? Acostumada com aquilo. Tá? Você não é tão difícil você ouvir. Então, por isso que esse camarada colocou esse diálogo aí. Ó, conhecimento de estilo e gênero. Outra característica também nós temos que colocar. Meninos, olha só. Ao apreciar, entender e analisar uma música, é preciso conhecer as características básicas daquele estilo. Novamente falando o exemplo do bolo. Poxa, você fez um bolo de chocolate. Eu vou dizer que aquele bolo de chocolate está ruim só porque ele não tem gosto de laranja? Não. Não pode dizer isso, não. Tá? Eu tenho que entender que o bolo de chocolate tem uma certa textura, a cor dele vai ser de um jeito, daquele jeito, etc, etc. Eu tenho que conhecer as características de um bolo de chocolate para poder dizer se aquilo ali está bom ou não está bom. Então, na música, na apreciação musical, é do mesmo jeito. Ao você escutar uma música, independente do estilo ou do gênero, você tem que saber, ao menos, as características daquele estilo, daquele gênero, para poder fazer a apreciação. Tá percebendo? Que aí você fala, ó, o camarada tá colocando, tá me propondo aqui um rock pauleira, heavy metal, uau, aquela coisa toda, mas tá usando uma harpa, uma lírica, e uma mulher cantada, deitada, com uma voz extremamente suave. Aí você fala, isso aí não tá com cara de rock, não. Tá percebendo? Então você tem que ter o conhecimento dos estilos, dos gêneros, antes de fazer a apreciação musical. Tudo bem? Olha lá. Conhecer as bases do choro é saber de onde se originou o samba e a moderna música instrumental brasileira. Tá? Dizer que o sertanejo, fruto improvável da música chamada caipira, descende direta das modas portuguesas e das canções italianas. Então, isso aqui é conhecimento prévio.
Quando você fala de música sertaneja no Brasil, música de raiz, que todo mundo fala que é música antiga, é brega, não sei o quê, poxa, eles têm uma influência italiana gigantesca. Gente, o Brasil foi o segundo país com o maior descendente italiano do mundo. Sabe? Então, o que acontece? Tá aqui o samba. Aí você escuta o samba, mas você tem que saber que o samba teve influência das tradições africanas, etc, etc, etc. Aí você consegue fazer uma apreciação, tá? Ó, saber ouvir para saber interpretar. É outra característica que nós temos que ter muito importante. Quando o músico se fecha em um determinado estilo, ele está, na verdade, abrindo mão de possibilidades de atuação. Tá? É preciso ouvir, mas não abrir mão das possibilidades. Ou seja, se você ficar escutando só rock, 24 horas rock, gente, não adianta. Você vai estar tão acostumado com rock, você vai estar tão apreciando apenas rock, que ao escutar qualquer outro estilo que não seja rock, você vai ser estranho para você não vai conseguir escutar 10 minutos e você não vai conseguir fazer a apreciação. Tá vendo? O que é apreciação musical? Tá? É reconhecer o valor técnico, poético, lírico da música. Da música, não de um estilo. Estão percebendo? Não de um estilo especial. Nós estamos. A música é muito maior do que um cantor específico. Vocês estão percebendo? Então, ao falar interpretar, ao apreciar a música, você tem que ter o que, na verdade? Você tem que ter reconhecimento que existem vários tipos de música e você tem que parar para escutá-las. Ó, parar para escutá-las. Estão vendo aí o segredo? Tá? Aí nós temos a análise literária também, gente. A análise literária é muito mais voltada para o português e é cobrado muito em vestibular, é cobrado muito em provas de concurso, coisa do tipo que se pede música, tá? Porque você não vai estar escutando a música. E nem todo mundo tem formação em música para ler partitura. Então, o que você vai ter que ler? A parte literária. A parte literária, a parte escrita da música, ou seja, a letra, tá? Escrita da música pode ser partitura também, tá? Mas nesse caso nós estamos falando da letra, sim. A parte verbal. A análise, primeiramente, deve ser feita com caráter literário, tá vendo? E aí, se resume examinar os seguintes itens: forma, métrica, tema, cenários, personagem. Você também deve considerar a análise da linguagem, imaginário, estilos de contexto de poesia, etc, etc. Então, por exemplo, pega aí um faroeste caboclo, entra nisso aqui. Pega um Eduardo e Mônica, entra nisso aqui. Estão percebendo? A letra também deve ser o ritmo. O ritmo fará parte do significado completo da música. Deve estar de acordo com a melodia. Gente, então, quando você pega uma letra, geralmente aquela letra ou segura a melodia ruim, ou a melodia muito boa segura uma letra ruim. Então tem muitas essas características. Então, mas no geral, a coisa bacana é quando a letra está de acordo com o quê? Com o ritmo. Aí você o quê? Veja se o ritmo da letra faz você se sentir bem, mesmo não tendo parte instrumental. Então, olha só. Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando acorda, coloca a mão no coração. Então, possui todo um ritmo, toda uma divisão silábica, tem toda uma característica de que, mesmo que não tenha parte instrumental, você consiga sentir o quê? O ritmo da letra. Estão percebendo? Aí soma isso com a parte do ritmo, a melodia instrumental, e nós temos uma música bacana. Tudo bem, então? Olha lá. Análise técnica. Aqui é a parte que eu, voltando aqui, ver se está tudo de acordo, a parte técnica da música. Tá? Os parâmetros, os sons, os elementos, acho que já cansou. Seja a música nova ou velha, sempre adote técnicas. Ou seja, música antiga tem valor técnico, tem que estar parte técnica. Música nova também tem valor técnico. Tudo bem? Gente, aqui é uma coisa também que nós temos que ter muito cuidado, a chamada surdez musical. Que bodega é surdez musical? Gente, surdez musical é a incapacidade da pessoa de escutar música. Não estou falando de surdez biológica, não. Resumindo, de forma bem direta, é a pessoa não ter sensibilidade suficiente para reconhecer uma melodia. Tá? Ela está tão engessada, ela está tão presa em um tipo de música simples ou engessada que você não é capaz de reconhecer outro tipo de melodia qualquer. E isso é horrível, horrível, porque você acaba não conseguindo apreciar nenhum outro tipo de música. Há um requisito mínimo para o ouvinte potencialmente apreciador. Ele deve ser capaz de reconhecer uma melodia ao ouvi-la. Se há o que se chama de surdez musical, ela significa a incapacidade de reconhecer o valor da música. Ou seja, a música é excelente. Não presta porque eu não estou entendendo nada. Você está com surdez musical. Entendeu? Você está com surdez musical.
Tico, mas eu não entendo nada de música. Calma, Chucrute. É o seguinte, a surdez musical não tem nada a ver com você não entender nada de música. Tá? A maioria das pessoas, elas conseguem apreciar a música apenas escutando, simplesmente. Fala, cara, que música bonita, ela te toca. Sabe? Agora, a surdez musical, não. A música é extremamente complexa, bonita, seja lá o que for, e a pessoa não consegue prestar atenção. Isso, as pessoas falam que é um mal da época, porque algumas músicas você tem que parar para escutar. Parar para escutar. Tá? E a maioria das pessoas não tem tempo. Ou não querem ter tempo. Vamos dar um exemplo? Você já viu show de música? Os caras falam assim, uau, eu vou ter um show de música, eu vou agarrar todas. O objetivo dele é escutar música? Não, ele está surdo para a música. O objetivo dele é chegar lá e arranjar um bebê até não poder mais e encontrar um bocado de namorada. Esse é o objetivo do cara. Então ele está tendo o quê? Surdez musical. Ou você vê uma pessoa, nossa, eu vou para aquele show porque eu quero escutar música. Então o camarada é um potenciador, ele tem uma potencialidade para apreciar a música. Tipo, como é que eu faço para calar com o surdez musical? Resumindo, escutando, escutando, escutando. Você para escutar a música. Não é para não. Estão percebendo? Não basta ouvir a música em relação aos movimentos diferentes que ela é composta. Isso já coloquei para vocês, né? Você deve ser capaz de relacionar o que está ouvindo em determinado momento, o que está acontecendo. Tudo bem. Tá? Gente, aí, aqui você escuta através desses três parâmetros aqui. Plano sensível, plano expressivo e plano puramente musical. Tá? Algumas pessoas é mais para um lado, algumas pessoas são mais para o outro lado. Mas, de qualquer forma, todos esses aqui você também pode colocar na sua análise. Tudo bem? Então, olha só. Plano sensível. É o ato de ouvir a música sem pensar, apenas pelo prazer de ouvir. Tá? O sonoro varia de cada compositor, a utilização do som faz parte do estilo. Ou seja, você é capaz de parar e escutar música. Simplesmente isso aí. É o que, acho que a grande parte, a maioria esmagadora das pessoas tem, é o quê? É o plano sensível. É você parar e conseguir escutar a música. Tá? O plano expressivo, aí já é um pouco diferente. E, nesse caso, ele também é muito cobrado em vestibulares, tá? Que é o quê? É a expressividade da música. Algumas músicas possuem mais expressão, outras músicas possuem menos expressão. Tá? Então, algumas músicas possuem de uma mensagem mais profunda, a análise dela deve ser mais com calma, e etc. E outras músicas você, em 2 segundos, você já entendeu tudo. Estão percebendo? Então, vamos ver um exemplo. Quando você pega uma música que tem uma letra bastante complexa, você tá, cara, calma aí, vou ter que escutar essa música de novo. E tem outras músicas que tem uma letra extremamente simples, aí você fala assim, tá bom, tá? Então, olha só, toda música tem um poder expressivo, algumas mais, outras menos. Mas todas têm um significado escondido por detrás das notas. E esse significado constitui, afinal, o que uma determinada peça está dizendo ou o que ela pretende dizer. Estão percebendo? Então, nós temos todo esse contexto aí. E o plano puramente musical, isso aqui, gente, também ele é cobrado mais para quem for cursar música. É uma apreciação técnica, tá? É saber se está tudo ok, se o camarada colocou nota de mais, se colocou notas de menos. Ou seja, é ver se a composição da música está ok. Então, é muito usada por quem vive de música, compositores, cantores, ou seja, essa parte técnica. Tudo bem? Meninos, felizes? Com isso, nós terminamos, então, essa parte de leitura e análise musical que eu coloquei para vocês, tudo bem? Nós fizemos a leitura de imagens, agora a apreciação de música. Eu espero que isso sirva para vocês, tá? Esse ano, primeiro ano, segundo ano também, já vai estar começando a fazer vestibular, paz, etc. coisa. Quando cai a música, cai muito com português, igual história, arte cai muito misturado com história, português também depende da matéria, mas música, geralmente, eles caem muito ligado a português. Tá lá a música, eles colocam a letra e vai fazer perguntas em cima dela. Tudo bem? Então, com isso aí, eu espero que vocês estejam bem assim afiados. Assista novamente. Qualquer coisa, se você tiver dúvida, manda para o Tio Clodes, vai ser um prazer responder. Tudo bem? Então, novamente, foi um prazer estar com vocês. Uma ótima semana e até mais.